Bom dia, queridos amigos, queridas amigas. Sou o pastor Telmo Noé Emerich, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E estamos aqui hoje, nesta manhã, aqui na Comunidade Evangélica Luterana de Londrina, para trazer a palavra de Deus para a sua vida. E nós nos reunimos virtualmente, mas com a certeza da presença daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Ele nos abençoe, tenhamos um encontro marcado pela sua presença e dirigido por Ele. O salmo deste domingo é o Salmo 100, e eu vou fazer esta leitura segundo a versão da Bíblia A Mensagem, e diz assim: De pé agora, aplaudam o Eterno, deem a Ele um lindo sorriso de presente. Cantem em sua presença com grande alegria, saibam disto, o Eterno é Deus, e Deus é o Eterno. Ele nos fez, nós não o fizemos. Somos seu povo, suas ovelhas bem cuidadas. Entrem na fila e digam de coração obrigado. Vão à presença dele e cantem louvores. Agradeçam-no por tudo, adorem-no, porque o Eterno é bom demais, transborda em inefável amor e é leal para sempre. Com essas palavras do Salmo 100, eu saúdo os irmãos e as irmãs em Cristo. Estamos reunidos em nome do nosso Deus, na presença do nosso Deus, e confessamos a Deus também os nossos pecados. Querido Deus, Tu que és repleto de compaixão, olhe, Senhor, para nós com amor também agora, quando de Ti nos aproximamos para pedir perdão. Nós reconhecemos e testemunhamos que dependemos das Tuas misericórdias, mas muitas vezes não fomos misericordiosos com quem precisava de nós. Quantas vezes nossos ouvidos não deram atenção ao lamento do nosso próximo, nossas mãos não aliviaram as dores e nossos pés hesitaram na hora de ajudar. Senhor, muitas vezes não compartilhamos, mas nos fechamos, esquecemos que nada nos pertence, pois tudo é dádiva imerecida que vem das Tuas mãos. Dá-nos um coração cheio de compaixão, como é o coração do Teu Filho Jesus. E perdoa, Senhor, todos os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos perdoa de todos os nossos pecados e por causa disso nós podemos também nos alegrar. Jesus pagou pelos nossos pecados na cruz. E com Lutero podemos cantar: cristãos alegres jubilai, felizes exultando, com fé e com fervor cantai, a Deus glorificando. O que por nós fez o Senhor, por seu divino excelso amor, isto custou-lhe a própria vida. Essas palavras do hino composto por Lutero nos fala do amor de Deus e nos fala que esse Deus nos perdoa. Louvado seja Deus que nos traz o perdão em Jesus Cristo. Perdoados os nossos pecados, nós podemos nos voltar para Deus em gratidão, também para ouvir a pregação da Sua palavra. Para este domingo, o texto do Evangelho previsto, nós encontramos no livro de Mateus, o capítulo 9, os versículos 35 até o capítulo 10, o versículo 8. E lá está escrito assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor.
E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Que o nosso bondoso Deus abençoe a nossa reflexão nesse dia. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, a chave para interpretar este texto, a meu ver, está no versículo 36, quando nós lemos: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E a palavrinha que interpreta o texto é compaixão. Jesus tem compaixão. E, na verdade, a compaixão é marca dos seus atos em todos os evangelhos. Ou seja, Jesus é aquela pessoa que tem misericórdia de todas as pessoas. Eu gosto muito da origem das palavras, e essa palavra compaixão vem do latim compatio, e significa literalmente sofrer junto com alguém. Quando nós lemos que Jesus tem compaixão, devemos entender que ele está sofrendo com a dor daquelas pessoas. Ele tem empatia. Ele não dá de ombros para a dor do outro ou finge não ver. Ele sofre junto. A pessoa que sente compaixão consegue se pôr nos sapatos de outra pessoa que está sofrendo, entendendo aquilo que ela está passando. Eu gosto muito da escritora Clarice Lispector. E a Clarice Lispector vai falar alguma coisa sobre sapatos. E eu achei bem interessante, que serve como uma ilustração boa para nós. E ela escreve assim: antes de julgar a minha vida ou o meu caráter, calce os meus sapatos e percorra o caminho que eu percorri. Viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas e as minhas alegrias. Percorra os anos que eu percorri. Tropece onde eu tropecei. E levante-se. E assim como eu fiz. E então, só aí você poderá me julgar. Calce os meus sapatos, diz Clarice Lispector. Achei bem interessante essa questão, e quando nós temos empatia com as pessoas, nós não julgamos as pessoas, nós calçamos os seus sapatos, sentimos a sua dor e procuramos ajudar quem precisa. Vejam, isso é bem interessante e importante. Jesus não julga a multidão que está sem pastor, mas Jesus tem compaixão delas. Nós não somos chamados a julgar, nós somos chamados a ter compaixão.
Porque Jesus sabe como é difícil a vida de uma ovelha que não tem pastor. Interessante usar o termo ovelha para definir uma pessoa que crê em Deus. Isso remonta ao Antigo Testamento. Por exemplo, no Salmo tão conhecido, que é o Salmo 23, quando nós lemos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E as ovelhas, ao se comparar o ser humano com uma ovelha, nós temos que entender que as ovelhas são animais muito dóceis e sociáveis, mas também são animais muito frágeis, são animais muito sensíveis. A saúde e a sobrevivência de um rebanho dependem basicamente dos cuidados do seu pastor. Naturalmente que eu não sou um pastor de ovelhas, mas já li alguma coisa sobre este assunto. Eu li que ovelhas sem pastor, elas enfrentam fortes problemas. Eu enumerei pelo menos 3. O primeiro, ficam expostas a muitos perigos, pragas, ataques de moscas ou animais ferozes. Segundo, ficam famintas e sedentas, pois não encontram pastagem. E terceiro, vivem inseguras porque perdem o rumo a seguir. Vamos pensar um pouco a partir destas observações. As ovelhas ficam expostas a muitos perigos sem o seu pastor. É claro que aqui nós vamos entender o pastor como Deus e as ovelhas como as pessoas. Em João 10:10, Jesus vai dizer que ele é o bom pastor. Ou seja, literalmente, as pessoas que estão longe de Deus são ovelhas perdidas, expostas aos perigos deste mundo. E a gente pode pensar, mas como é que nós vamos atualizar isto? Basta olhar para a nossa sociedade atual. Que caminho esta sociedade está seguindo? Quantas pessoas estão expostas ao perigo de uma vida sem Deus? Muitas delas seguem, por exemplo, o caminho das drogas, procurando ali algum sentido para a vida, mas só encontram destruição para o seu corpo, para a sua própria alma. Outras pessoas estão correndo atrás do caminho de ganhar dinheiro, achando que isso trará felicidade. Mas quando alcançam uma boa quantia de dinheiro, se alcançam, percebem que há um vazio existencial tão grande dentro dela, que o materialismo não pode suprir esse vazio com compras, com bens, com cartões de crédito. Outras pessoas vão atrás dos gurus modernos, recitando suas orientações, mas esses gurus são seres humanos tão fracos como todos nós. Outras pessoas seguem algumas outras pessoas religiosas, que muitas vezes não têm boa índole, não são todas, lógico, mas muitas delas não têm boa índole, embora devessem ter. Alguns são pastores, missionários, bispos, apóstolos, que deveriam apontar para o Jesus histórico como pastor, ou seja, mostrando qual o caminho que Jesus seguiu para que as ovelhas também possam seguir esse caminho e ter uma vida com qualidade, mas não agem assim. O que eles fazem? Eles criam uma imagem de Jesus que não condiz com o que está nos evangelhos, distorcem a palavra de Deus, exploram as ovelhas, querem a lã das ovelhas, o dinheiro delas. E isso é muito interessante. Não sei se você já observou. Vou explicar algo que me chamou bastante atenção. Estes religiosos, eles pedem aos fiéis dinheiro, mas quando os fiéis estão sem dinheiro, o que eles fazem? Eles ajudam financeiramente estas ovelhas? Não. Eles falam para as suas ovelhas pedirem dinheiro a Deus. Mas na sociedade também há umas poucas pessoas, graças a Deus, que estão no caminho certo, seguindo a Jesus, os seus ensinamentos, sua prática de vida e fé. No que diz respeito às pessoas sem Jesus, que é o pastor, nós vemos também que elas ficam inseguras, são ovelhas que ficam inseguras. Você já reparou a quantidade de pessoas inseguras no mundo, com medo do presente e medo do futuro? Ainda mais quando as situações se complicam, e como se complicam nesta época de pandemia.
E esta insegurança também pode gerar enfermidades, especialmente ligadas à questão da ansiedade. Naturalmente, não estou afirmando aqui que toda ansiedade está ligada à ausência do pastor Jesus, pois muitos crentes fiéis a Deus têm este problema e devem tratar, devem tomar a medicação indicada pelo médico. Estou falando de um tipo de ansiedade que tem ligação com a insegurança quanto ao presente e quanto ao futuro, porque aí é uma questão de fé. Porque se nós cremos em Deus, cremos que Ele está conosco agora, no presente, e cremos que Ele está no amanhã. No amanhã Deus já está. Ele está lá e Ele nos aguarda, então nós não precisamos temer. E se tem algo muito bonito nas Escrituras, e a Escritura é muito bonita, e uma das coisas que mais me chama a atenção é que diz que Jesus nunca muda. Jesus é sempre o mesmo, ontem, hoje e sempre, Ele sempre é o mesmo. Ou seja, Jesus tem compaixão, não só das pessoas da sua época, mas também das pessoas do nosso tempo. E eu repito, Jesus não julga. Jesus calça seus sapatos. Ou seja, Jesus sente suas dores e quer ajudar as pessoas, também aquelas que estão longe dele. E como ele faz isso hoje? Jesus age através dos seus discípulos, dos seus seguidores. Jesus espera que cada seguidor seu o represente. E é por isso que no texto de hoje, ele fala para os seus discípulos irem ao mundo, a fim de ajudar as pessoas, ou seja, ajudar as pessoas que estão sem ele. Você já parou para pensar no papel bonito e desafiador que Jesus nos dá? Seguir a Jesus é estar a serviço da pessoa que precisa de nós, sem julgamento, sem ficar deduzindo quem merece ou não. Pois, repito, Jesus não fez isso. Vejam, isso é muito importante. Jesus vai mandar os seus discípulos pregarem o Evangelho e, dentre outras coisas, curar. Por que Jesus faz isso? Qual é a sua motivação? É aquilo que eu disse no princípio, é a sua compaixão. Porque Ele tem compaixão das pessoas. Ele não se conforma de ficar apenas em palavras, mas além de falar e além de fazer, além de praticar, Jesus manda seus discípulos fazerem a mesma coisa. Nós vivemos num mundo muito doente e esta palavra curar, como consta nos evangelhos e texto de hoje, ganha contornos muito importantes na sociedade em que vivemos. E a gente deveria se perguntar, mas o que é curar hoje? Como nós podemos realizar essa tarefa tão importante nos dada por Jesus? Eu creio, como eu disse, que nós hoje somos as mãos de Jesus no mundo, seus ouvidos e sua boca. E nós podemos curar quando nós intercedemos em oração por alguém. Quantas vezes Deus ouviu o nosso clamor e pessoas foram curadas dos seus males por causa da oração. Posso testemunhar que isso é verdade, não só por aquilo que eu ouvi de outros, mas também porque pude experimentar isso na minha própria vida. Então, uma das formas de exercermos o ministério da compaixão para com as pessoas enfermas hoje é mediante a oração. Sobre a questão da cura, eu já comentei sobre isso esses dias, mas é sempre bom reafirmar para que isso fique bem claro que uma outra forma de se curar as pessoas hoje em dia é através da medicação. Eu creio que, na maioria das vezes, Deus atua hoje curando através de remédios, através de vacinas, dos cuidados terapêuticos. Então, quando nós intercedemos a Deus, pedindo que Deus atue através dos médicos e dos remédios, nós estamos pedindo que Deus esteja ali presente com a sua mão que cura, dando orientação também aos médicos. Então, se você tem alguma enfermidade, ou você conhece alguém que tem alguma doença, ore, peça a cura. Se Deus não curar, porque é sempre a vontade de Deus
que deve ser feita e vai ser feita, nós querendo ou não, se Deus não curar, Ele vai te dar forças para conviver com a enfermidade. E, na verdade, eu já disse isso esses dias e volto a dizer isso com toda a fé e com toda a tranquilidade, que, na maioria das vezes, Deus não cura, mas ajuda a conviver com a enfermidade. A experiência bíblica mais clássica quanto a este tema é a respeito do próprio apóstolo Paulo, que ele doente vai pedir a Deus que retire o seu espinho na carne. E Deus não curou Paulo. Deus vai dizer, a minha graça te basta. Ou seja, Deus está dizendo que a presença dele, a presença de Deus na vida do Paulo, é mais do que suficiente para que o Paulo se alegre e tenha vida em abundância, mesmo com a sua enfermidade. Mas além de curar, Jesus vai falar para os seus discípulos expelirem os demônios. Na época de Jesus, a crença é de que algumas doenças são oriundas de um demônio ou vários que estão presentes na vida de uma pessoa. Então, naturalmente, para haver cura, é necessária a expulsão de demônios. Nós hoje temos uma compreensão diferente. Claro, nós não negamos a existência dos demônios, mas cremos que as enfermidades têm outras origens. Mesmo assim, a gente poderia desenvolver um pouco o raciocínio e perguntar quais são os demônios de hoje que precisam ser expulsos para que a saúde seja algo presente na vida do povo. Poderíamos, de forma metafórica, enxergar esses demônios, por exemplo, na corrupção, que se alastra e tira o dinheiro dos sistemas de saúde. Também poderíamos enxergar nos vícios, que destroem a vida de muita gente, inclusive de toda uma família, como o alcoolismo e outras drogas, inclusive cigarro mesmo, que detona com a saúde das pessoas. Poderíamos enxergar esses demônios numa alimentação completamente equivocada. Quantas pessoas são viciadas em alimentos que têm excesso de sal, de açúcar, de corantes, de aromatizantes e por aí vai. É uma alimentação nociva que vai tirando a saúde do sujeito e muitas vezes nem percebe o quanto isso lhe é prejudicial. Poderíamos falar também do excesso de agrotóxicos, que também retira a qualidade dos produtos e causam muitos males. Poderíamos falar de uma vida voltada ao consumo, a uma dieta não balanceada, a excessos de compromisso, a falta de exercícios físicos. O que eu quero dizer é que, metaforicamente falando, esses são os demônios de hoje que precisam ser expulsos, pois os malefícios dele são imensos para a saúde. Nosso papel como discípulos e discípulas de Jesus tem relação com a luta contra esses males. Isso tem relação com a conscientização, não só nossa, mas das pessoas com as quais convivemos. E é sempre bom dizer que nosso exemplo fala mais alto do que as nossas próprias palavras. Aqui então se une a oração pela saúde, com a prática contra os males que contribuem para o crescimento e a manutenção das enfermidades. Uma temática muito presente no nosso texto é também a evangelização. Jesus vai dizer que os seus discípulos devem pregar o evangelho e devem fazer essa pregação sem cobrar absolutamente nada. Então aqui a gente deveria pensar várias coisas, como por exemplo, que evangelho tem sido pregado por aí? Será que é o evangelho de Jesus ou será que é o evangelho dos seres humanos? Será que é um evangelho que liberta ou um evangelho que escraviza? Quando se prega que seguir a Jesus é cumprir uma série de regras e que para ser abençoado por Deus é necessário dar uma determinada quantia à igreja, a gente tem que pensar, mas que evangelho é este?
Naturalmente que toda a igreja precisa de dinheiro, precisa da contribuição para sobreviver, mas isto sempre deve ser feito de forma voluntária. Ou seja, toda a doação deve ser espontânea e por amor a Deus, nunca deve ser por obrigação. Ou com o pensamento, infelizmente, tão comum do toma lá, dá cá. O Evangelho de Jesus está sempre ligado à questão da graça de Deus. Ou seja, tudo o que recebemos de Deus, a saúde, a alegria, a paz, o pão de cada dia, a salvação, inclusive a palavra de Deus é graça. Nós não podemos reivindicar isso como mérito nosso ou como um direito nosso, pois isto não condiz com a pregação do próprio Jesus. Tudo é graça de Deus. E a nossa resposta é a aceitação desta graça com alegria e o anúncio às outras pessoas de que Jesus é o único caminho que conduz ao Pai, é o único caminho para uma vida livre, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida que dura para sempre porque é eterna. Jesus concede a vida eterna. Eu vou caminhando um pouco para o fim da reflexão, mas eu gostaria de citar o meu pregador preferido, pregador que é considerado o príncipe dos pregadores, que é o inglês Charles Spurgeon. E hoje o texto fala sobre pregar o Evangelho. E o pregador escreveu assim: pregar o Evangelho não é pregar certas verdades com respeito ao Evangelho, não é pregar sobre pessoas, mas pregar as pessoas. Pregar o Evangelho não consiste em falar sobre o que o Evangelho é, mas pregá-lo ao coração, não por meio do teu próprio poder, mas pela influência do Espírito Santo. Não é estar no púlpito e falar como se nós estivéssemos nos dirigindo ao anjo Gabriel, dizendo-lhe certas coisas, mas falar de homem para homem, de mulher a mulher, e derramar o nosso coração no coração do companheiro, da companheira. Isto, creio eu, é pregar o Evangelho. E não pronunciar entre os dentes algum árido manuscrito no domingo pela manhã ou à noite. Pregar o Evangelho não é enviar um sacerdote para que faça o trabalho por ti. Não é vestir a roupa fina e pronunciar uma altíssima dissertação. Pregar o Evangelho não é, com as mãos do bispo, fazer uma oração que constitui um belo exemplar e logo ceder o púlpito para que uma pessoa mais humilde pregue. Não pregar o Evangelho é proclamar com língua de trombeta e zelo aceso as inescrutáveis riquezas de Cristo Jesus, para que as pessoas possam ouvir e, entendendo, possam voltar-se a Deus com todo o seu coração. Isto é pregar o Evangelho. Fiquei pensando sobre isso, queridos irmãos e irmãs, e que a função de cada um de nós, de cada uma de nós, pregar o Evangelho, de falar deste Jesus maravilhoso que transformou a tua vida, que transformou a minha vida, é falar do que Ele fez por mim, do que Ele fez por ti e do que Ele tem feito. É dar testemunho da nossa fé. Isso não precisa, naturalmente, ser com palavras bonitas, mas sim com palavras sinceras, com palavras que brotam do coração, de uma vida transformada por Deus. E podemos e devemos levar Jesus, falar de Jesus, seja nos nossos lares, nos nossos afazeres, nos nossos momentos de lazer, quando houver oportunidade, devemos sim falar de Jesus. Use também os meios de comunicação que Deus te dá, fale também pela internet. Tanta gente hoje em dia briga pela internet, defendendo seus pontos de vista, mas a gente não ganha nada brigando, a gente só consegue atingir o coração de alguém por amor e com amor. Talvez você que me ouve nesta manhã, neste dia, não pode ainda falar de Cristo,
Porque você não experimentou este Cristo na sua vida. Ainda não teve a vida modificada por Deus, ainda está no escuro. Ainda anda triste pelos cantos, sem direção, sem perspectivas, sem rumo, com medo, inseguro. Eu quero dizer a ti, se este é o teu caso, a única pessoa que dá sentido realmente à vida é o próprio Jesus. É o único que caminha conosco e que pode nos dar a vida em abundância, a vida com qualidade. A única pessoa que nos dá a vida eterna. E o que eu posso dizer mais ainda do que eu já disse, só posso dar o testemunho da minha própria vida. Eu estava caído como um mendigo, sem razão para viver, sem ânimo. Mas então o Senhor me encontrou. E Ele me estendeu a sua mão, e eu segurei a sua mão, e Ele nunca soltou a minha mão. Eu entendo Jesus como um cavalheiro, como uma pessoa que estende a mão para mim, e estendeu a mão para mim. E Ele estende também a mão para ti, porque Ele tem compaixão. Porque Ele sabe a nossa dor. Ele sabe o que nós sentimos e o quanto nós precisamos dEle. E eu vou sempre dizer, isso é muito importante. Ele não me julga, Ele não me julgou, porque eu estava caído. Ele também não te julga, mas simplesmente por amor, Ele estende a mão para ti, Ele calça os seus sapatos, Ele sabe do teu sofrimento e por isso Ele te ajuda, porque Ele tem compaixão. E se você quer segurar esta mão de Cristo, esta mão de Jesus, que Ele estende para ti hoje, então eu te convido também você a orar comigo, a fazer esta oração e pedir que este Cristo entre na sua vida, modifique a sua vida. Ele está estendendo a mão para ti também neste dia. Cabe a você segurar esta mão. Então, eu te convido, assim como você está também, a fazer esta oração comigo. Querido Jesus, ouvindo a sua palavra, eu percebi que tu tens compaixão das pessoas que estão sem rumo, das pessoas que estão caídas, que estão fracas. Tu, Senhor, não as julgas, mas tu as amas. Tu as compreendes melhor do que qualquer outra pessoa, e eu sou uma dessas pessoas caídas e que precisa de ti. Senhor, tem compaixão de mim. Me ajuda, pois eu estou seguindo por uma direção que não é a tua. E este caminho não tem me dado paz e nem alegria. Eu quero segurar a tua mão, que tu estendes para mim neste dia. E eu sei que tu não vais soltar a minha mão. E por isso eu te peço, Senhor, segure a minha mão e que tu me conduzas por toda a vida como tu quiseres. Que tu me ajudes a ser alguém que também tenha compaixão das outras pessoas e que eu também saiba estender a mão. Atenda, Senhor, a minha oração. Atenda, querido Jesus. Em teu nome eu oro. Amém. Respondendo à pregação da palavra de Deus, nós respondemos com as palavras do credo apostólico. Quando nós dizemos em quem nós cremos, nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos falar desse Deus que é um Deus cheio de compaixão, e nós queremos afirmar com todas as letras, nós cremos nesse Deus, esse Deus de amor, esse Deus que não julga, esse Deus que me compreende, esse Deus que calça os meus sapatos e sabe onde me dói. Então, com as palavras do credo apostólico, nós confessamos a fé nesse Deus. Eu gostaria então de, junto com você, aí onde você está, juntos confessarmos nossa fé em Deus, com as palavras do credo apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Abre nossos olhos para ver o irmão, dá, Senhor, ouvidos que dão atenção, mãos que aprenderão dores aliviar, pés que não hesitam na hora de ajudar, corações que estão repartilhando, partilhar prazer, propagar-nos louvor, lábios que abrem-se a cantar, convidando-os para chegar, pelos dons que deste, graças ao Senhor, pois os recebemos por teu grande amor. Nada nos pertence, tudo Deus quer dar, quer por nós em Cristo o mundo abençoar. Queridos irmãos e irmãs, quero te convidar para a oração final. Nós vamos interceder pela tua vida, pela tua família, pelo nosso país, pedir pelas pessoas enfermas, também por aquelas pessoas da área da saúde. Queremos pedir a Deus a proteção, o cuidado, que Ele nos guie também durante essa semana, nos acompanhe em todos os nossos afazeres. Queremos orar e depois oraremos o Pai Nosso e na sequência dou a bênção final. Santo és Tu, Senhor, Criador de tudo que é bom, Tu que és Deus cheio de ternura e de bondade. Todo o meu ser, Senhor, louva o Teu nome. Diante de Ti, Senhor, se dobrem todos os joelhos e reconheçam que Tu és o Deus eterno. Os passarinhos louvam a Ti alegremente em cada novo amanhecer. O mar declama um poema de amor e reconhece a Tua grandeza, Senhor. As borboletas dançam para Ti num balé harmonioso, engrandecendo o Teu santo nome. Toda a natureza bendiz a Ti numa liturgia diária e perfeita. Ninguém se assemelha a Ti, Senhor. Quem pode se comparar ao Deus único e todo-poderoso? Quem pode se aproximar de Ti? Contudo, Senhor, em Tua compaixão, Tu olhas para mim, Tu olhas para o ser humano com um olhar de amigo e Tu nos permites sentar aos Teus pés. E não há lugar melhor para estar e nem prazer maior.
Ó Senhor, Tu me santificas, Tu me abraças, me acolhes como um filho. Justo eu, tão pobre, tão sujo, tão fraco, tão pequeno e tão simples. Louvado sejas Tu, Senhor. Querido e amado Deus, dá que eu tenha também como marca principal na minha vida a compaixão do Teu Filho Jesus. Compaixão com suas criaturas tão desamparadas e outras vezes tão maltratadas por quem se diz ser humano. Dá que eu tenha compaixão também pelos desalentados, pelos que nada têm. Não permitas, Senhor, que a indiferença me domine, que a ganância me cegue e que as minhas mãos se atrofiem pelo egoísmo, ao invés de se estender a quem precisa e repartir o pão com o faminto. Tem compaixão de mim, pois meu pecado me afastou da solidariedade. Ajuda-me a ajudar. Destrava as trancas do meu ser para que eu acolha quem de mim precisa. Abre meus lábios para que eu fale do Teu amor, do Teu Filho Jesus, que me encontrou quando eu estava caído e me deu a salvação. Querido Senhor, que Tu tenhas compaixão também das pessoas que eu amo. Não permitas que nenhuma delas se perca, mas que todas se deixem encontrar por Ti e se deixem modificar pelo agir do Espírito Santo. Que se deixem abraçar e conduzir por Ti por toda a vida. E quando Tu as chamares, Senhor, que encontrem lugar junto a Ti. Dá a todos e todas saúde, que Tu nos envolvas em Teus cuidados e nos livres de todo mal. Dá que sejamos agraciados com a Tua presença em todos os momentos da vida. Que Tu, Senhor, nos guies. Abençoe, Senhor, nossos afazeres e nossos momentos de descanso e lazer. Ajuda-nos a Te buscar cada vez mais com amor, com um desejo cada vez mais intenso por estar ao Teu lado. Dá que sempre tenhamos o pão de cada dia e ajuda-nos a partilhar com quem não tem. Cuida, Senhor, das pessoas que cuidam das outras. Abençoe todo o pessoal da área da saúde. Obrigado porque são verdadeiros anjos que Tu colocas para nos guardar. Dá a estas pessoas, Senhor, força, proteção, cuidado. Ajude para que nessa luta diária para cuidar das pessoas, Senhor, elas estejam também protegidas por Ti e não sejam contaminadas, e nem as pessoas de suas relações, por este novo coronavírus. Dá saúde a essas pessoas e dá que tenham condições de exercerem suas funções com dignidade e sejam devidamente valorizadas. Cuida do nosso país, da união ao nosso povo. Cuida das pessoas pobres e sem nada. Dá que não passem fome, que tenham onde morar e o que comer e beber. Ajuda os desempregados, que consigam um lugar para trabalhar e o sustento para si e para sua casa. Abençoa os nossos governantes, para que sempre administrem com sabedoria, boa vontade, justiça e com amor, especialmente as pessoas mais fragilizadas. Cuida, Senhor, da Tua igreja, que se mantenha fiel à Tua palavra. Que sejamos todos e todas portadores das Tuas boas novas da salvação onde estivermos. Olha pelos doentes, cuida dessas pessoas, que Tu dês a elas a cura que vem de Ti e a força para suportar os momentos difíceis. Que assim, Senhor, nós tenhamos uma semana de paz. Oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar o Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, no final do nosso encontro, eu venho desejar a ti uma abençoada semana. Que Deus continue ao teu lado, te abençoando, te guardando, te protegendo. Que esse Deus que tem compaixão de ti, que sabe dos teus sofrimentos, das tuas dores, que calça os teus sapatos, que esse Deus que tem compaixão, Ele esteja sempre ao seu lado. E você experimente essa compaixão diária de Deus e busque este Deus, pois este Deus está ao seu lado. E a cada novo dia, procure esse Deus, busque a Ele em oração. E no final do dia sempre tenha uma palavra de gratidão a esse Deus. Que a oração seja sempre o que começa o teu dia, comece com oração e finalize o teu dia também com oração. Que Deus te dê uma semana de paz, uma semana de bênçãos. E com esta palavra, então, de bênção, eu venho me despedir de ti. Que o Senhor Deus, que sara os de coração quebrantado, venha sobre ti e te dê o perdão. Te dê a paz que o mundo não pode dar. Te dê a saúde que vem dos céus e tu a vejas correndo por todo o teu ser. Que o Deus que conta as estrelas e conhece cada uma delas te tome em suas mãos santas, suas mãos poderosas. Que o Deus que ampara os humildes seja o teu abrigo. Que aquele que cobre os céus com nuvens traga chuvas de bênçãos aos teus campos, à tua vida, que é tão preciosa para Ele. Que aquele que faz brotar as ervas no campo faça brotar em ti a alegria que não termina. Que o Deus que alimenta os bichinhos te sacie com o melhor da terra. Que tu sejas agradável ao Senhor, confiando nele de todo o coração. Que o Senhor reforce as trancas da tua vida para que o mal não entre. Que assim o Deus compassivo, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe você e abençoe todas as pessoas que tu amas, hoje e sempre. Amém. Fique na paz do Senhor.